Capítulo 2 dos Profetas. Do capítulo precedente segue-se, como já indicamos, que os profetas eram dotados não de um pensamento mais perfeito, mas do poder de imaginar com mais vivacidade. E os relatos da Escritura provam-no abundantemente. É sabido que Salomão, por exemplo, embora predominasse sobre outros homens em sabedoria, não teve o dom profético. Da mesma maneira, homens muito avisados, como Emã, Darda, Calcol, não foram profetas. E, ao contrário, homens incultos, estranhos a qualquer disciplina. E mesmo simples mulheres como Agar, a serviçal de Abraão, possuíra dons proféticos. Isso concorda, aliás, com a experiência e a razão, onde a imaginação domina. Há menos aptidão para se conhecer as coisas pelo entendimento puro, e ao contrário, aqueles que são superiores pelo entendimento e mais o cultivam, têm um poder de imaginar mais temperado, mais contido e com que refreado, para que ele não se misture ao entendimento. Procurar a sabedoria e o conhecimento das coisas naturais e espirituais nos livros dos profetas é afastar-se inteiramente da via correta, seguindo o que solicita a época. Eu e a filosofia decidi mostrá-lo amplamente, sem me preocupar com os gritos que a superstição emitirá. Ela não odeia acima de tudo os que honram a ciência verdadeira e a vida verdadeira? Infelizmente, as coisas chegaram a tal ponto que os homens, fazendo abertamente profissão de não possuir qualquer ideia de Deus e só conhecê-lo pelas coisas criadas, das quais ignoram as causas, não se sentem envergonhados de acusar os filósofos de ateísmo. Para proceder com ordem, mostrarei primeiro que os profetas diferiram não apenas quanto à imaginação e o temperamento corporal próprios a cada um deles, mas também quanto às opiniões das quais estavam imbuídos. Em seguida, que a profecia nunca fez com que os profetas tivessem mais ciência, como logo explicarei mais amplamente. Mas é preciso antes falar da certeza própria dos profetas, pois de um lado, isso diz respeito ao tema deste capítulo. De outro, isso também serve um pouco para estabelecer o que temos como intenção demonstrar. Como a simples imaginação, por sua natureza, não envolve a certeza, assim como o faz toda ideia clara e distinta, sendo preciso que a ela, para que se esteja certo, se ajunte alguma coisa, e é o entendimento. Vê-se que a profecia não podia abranger, por si só, a certeza, pois dependia apenas da imaginação, como já o mostramos. Os profetas, por conseguinte, não estavam certos da revelação de Deus, por ela mesma, mas por alguns signos. Isso se vê em Abraão, Gênesis 15:8, que pediu um sinal após ter ouvido a promessa de Deus. Ele tinha fé e não pedia um sinal que o fizesse crer em Deus, mas que lhe fizesse saber que Deus havia feito tal promessa. Isso está melhor estabelecido ainda pelo que diz Gedeão a Deus: E faz-me um sinal, para que eu saiba que és tu quem fala. Ver Juízes 6:17. Deus também diz a Moisés: E que isso seja um signo de que te enviei.
Ezequias, que sabia há muito tempo que Isaías era profeta, pediu um signo da profecia, predizendo seu retorno à saúde. Isso mostra que os profetas sempre tiveram algum sinal, dando-lhe a certeza das coisas que imaginavam por dom profético, e, por essa razão, Moisés advertiu os judeus. Ver Deuteronômio 18, último versículo, de que tinham de pedir ao profeta um sinal, a saber, o resultado de algum caso vindouro. Sob tais considerações, a profecia é inferior ao conhecimento natural, que não tem necessidade de qualquer signo, mas envolve, por sua condição, a certeza. Com efeito, essa certeza profética não era uma certeza matemática, mas somente moral. E isso está estabelecido pela própria Escritura. No Deuteronômio, capítulo 13, Moisés estabelece esse princípio, que se algum profeta quiser ensinar novos deuses, e mesmo que sua doutrina seja confirmada por signos e milagres, ele deve ser condenado à morte. Pois, acrescenta Moisés, o próprio Deus faz signos e milagres para tentar o povo. E o Cristo deu o mesmo aviso aos seus discípulos, como estabelecido em Mateus 24, 24. Melhor ainda, Ezequiel ensina claramente, 14, 9, e Deus, por vezes, engana os homens com falsas revelações. Com efeito, diz ele: E quando um falso profeta, se deixar induzir em erro e disser uma palavra, é que eu, o Senhor, o induzi em erro. Miqueias, ver 1 Reis 22, 21, presta o mesmo testemunho com relação aos profetas de Acabe. E embora isso pareça mostrar que profecia e revelação sejam coisas fortemente duvidosas, elas possuíam, no entanto, bastante certeza, pois Deus jamais decepciona os piedosos e os eleitos. Mas em conformidade com o provérbio antigo, 1 Samuel 24:14, e como ainda se vê pela história de Abigail e seu discurso, Deus se serve dos homens piedosos como instrumentos de sua piedade, e dos ímpios como executores e meios de sua cólera. Isso está claramente assentado também pelo que ocorreu a Miqueias, que acabamos de citar. Com efeito, quando Deus decidiu enganar Acabe pelos profetas, serviu-se apenas de falsos profetas e revelou a coisa como era ao homem piedoso, sem proibi-lo de predizer a verdade. Como eu disse, porém, a certeza do profeta era apenas moral, pois ninguém pode justificar-se perante Deus e vangloriar-se de ser um instrumento de sua piedade. A Escritura ensina, e a coisa é clara por si. Davi, cuja piedade é inúmeras vezes atestada pela Escritura, não foi seduzido pela cólera de Deus para recensear o povo? Por conseguinte, toda a certeza profética repousa sobre estes três fundamentos. 1. Eles imaginam as coisas reveladas muito vivamente, como nos temos acostumado a fazer quando somos afetados por objetos durante a vigília. 2. O signo. 3. E, principalmente, seu coração só estavam inclinados para o justo e o bom. Acrescentemos que, se a Escritura nem sempre faz menção ao signo, é preciso, no entanto, crer que os profetas sempre tiveram um.
Com efeito, a Escritura, e muitos já o notaram, não tem o hábito de enunciar no relato todas as condições e circunstâncias, mas antes supor as coisas já conhecidas. Pode-se consentir, além disso, que os profetas, que não profetizaram nada de novo, mas somente o que estava contido na lei de Moisés, não tiveram precisão de signo, pois encontravam na lei a confirmação de suas profecias. Por exemplo, a profecia de Jeremias a respeito da destruição de Jerusalém estava confirmada pelas profecias de outros profetas e pelas ameaças da lei. Logo, não tinha necessidade de um signo. De outra forma, ele teria duvidado de sua profecia até que o evento tivesse trazido a confirmação. Ver Jeremias 28:9. Depois, tendo em vista que a certeza nascida dos signos nos profetas não é de ordem matemática, quer dizer, seguindo uma necessidade inerente à percepção da coisa vista ou percebida, mas apenas uma certeza moral. Os signos foram adaptados, por consequência, às opiniões e capacidades dos profetas, de modo que o signo que dá a um profeta a certeza relativa à sua profecia pode não convencer de modo algum um outro, imbuído de opiniões diferentes. Por tal razão, os signos eram diversos para cada profeta. Como dissemos, a revelação diferia da mesma maneira em cada profeta, conforme a disposição do seu temperamento corpóreo, de sua imaginação e relação com as opiniões que havia antes abraçado. As diferenças relativas ao temperamento eram as seguintes. A um profeta eufórico eram revelados os acontecimentos e, como as vitórias e a paz, dão aos homens uma emoção de alegria. Homens com tal temperamento acostumaram-se, efetivamente, a imaginar coisas semelhantes. A um profeta triste, ao contrário, eram revelados os males, tais como a guerra, os suplícios, e assim conforme era o profeta misericordioso, afável, colérico, severo, etc. Estava mais apto a tais ou tais revelações. As diferenças relativas à imaginação consistiam em que, se fosse o profeta refinado, percebia o pensamento de Deus em um estilo igualmente refinado. Se fosse confuso, o perceberia confusamente. A mesma coisa quanto às revelações representadas por imagens. Se o profeta era um homem do campo, seriam bois e vacas. Se era um soldado, chefes da armada, e enfim, se era homem de corte, se representava o trono do rei e coisas similares. Por fim, havia também diferenças quanto às opiniões dos profetas. Assim, aos magos, que acreditavam nos absurdos da astrologia, foi revelado o nascimento do Cristo. Mateus 2. Pela representação de uma estrela levantando-se a oriente. Aos augures de Nabucodonosor foi revelada a destruição de Jerusalém nas entranhas de vítimas. Ezequiel 21:26. Que o mesmo rei conheceu também por oráculos e pela direção das flechas, que ele atirou em direção ao alto. Aos profetas que criam agir o homem por livre escolha de seu próprio poder, Deus era revelado como indiferente e ignorante das ações humanas vindouras. Tudo isso iremos demonstrar, ponto por ponto, pela Escritura. O primeiro ponto é estabelecido
por exemplo, por Eliseu, ver 2 Reis 3,15, que para profetizar em Jorão, pediu um instrumento de música e não pôde perceber o pensamento de Deus antes de se ter deleitado com a música desse instrumento. Então, fez a Jorão e a seus companheiros predições alegres. Precedentemente, não o havia feito por estar colérico com o rei, quando se está irritado com alguém. Podem-se imaginar males, mas não bens. Os que pretendem que Deus não se revela aos que estejam em estado de cólera ou tristeza, eles sonham. Pois Deus revelou a Moisés, irritado com o faraó, esta horrorosa carnificina dos recém-nascidos. Ver Êxodo 11:8. E isso sem usar qualquer instrumento. Deus revelou-se também a Caim furioso, a Ezequiel impaciente em sua cólera. Foi revelada a miséria e a insubmissão dos judeus. Ver Ezequiel 3,14. Jeremias, abatido de tristeza e preso de um profundo desgosto pela vida, profetizou as calamidades suspensas sobre os judeus. Embora Josias não quisesse consultá-lo, tendo se dirigido a uma mulher do seu tempo que julgava mais apta, em razão de sua compleição feminina, revelou-lhe a misericórdia de Deus. Ver 2 Crônicas 34. Miqueias jamais profetizou para Acabe o que quer que fosse de bom, o que haviam feito outros profetas verdadeiros, como se vê no primeiro livro de Reis 20. Mas durante toda sua vida profetizou males. 1 Reis 22:8. E melhor ainda, 2 Crônicas 18, verso 7. Assim, conforme seus diversos temperamentos corporais, os profetas estavam mais aptos a estas ou aquelas revelações. Em segundo lugar, o estilo da profecia variava seguindo a eloquência de cada profeta. As profecias de Ezequiel e de Amós não são escritas com estilo elegante, como as de Isaías e Naum, e sim com mais grosseria. E se um conhecedor da língua hebraica quisesse estudar as diferenças com mais cuidado, ao comparar alguns capítulos dos profetas relativos ao mesmo objeto, encontrará uma grande diversidade de estilos. Que compare, por exemplo, o capítulo 1 do homem de corte, Isaías, com o capítulo 5 do camponês Amós, do versículo 21 ao 24. E compare em seguida a ordem seguida e os procedimentos empregados na profecia escrita por Jeremias contra Edom, canto 49, com a ordem e os procedimentos de Obadias, e ainda Isaías 40, 19 a 20, e o capítulo 44, e a partir do versículo 8, com Oséias 8, 6 e 13, 2. Da mesma maneira, para os demais, um exame atento mostrará facilmente que Deus não possui em seus discursos qualquer estilo que lhe pertença propriamente, mas que somente da cultura e da capacidade dos profetas dependem sua elegância, brevidade, severidade, grosseria, prolixidade ou obscuridade. As representações proféticas e as figurações enigmáticas, embora tendo o mesmo significado, também diferiam. A glória de Deus, abandonando o templo, é representada a Isaías de modo diferente que a Ezequiel. Os rabinos, na verdade, querem que uma e outra representação tenham sido idênticas.
com exceção de que Ezequiel, em razão de sua rusticidade, espantou-se desmedidamente e, na sequência, relatou todas as circunstâncias de sua visão. A menos, no entanto, que os rabinos não tenham formado a esse respeito uma tradição certa, do que não creio, tendo sido uma invenção da parte deles. Pois Isaías viu serafins de 6 asas, Ezequiel, animais de 4 asas. Isaías viu Deus vestido e sentado sobre um trono real. Ezequiel o viu como um fogo. Ambos o representaram, indubitavelmente, como tinham por hábito imaginá-lo. As representações variavam. Além disso, não somente por sua natureza, mas também por sua clareza. As de Zacarias eram muito obscuras para que pudesse ele mesmo entendê-las, sem explicação, como sobressai do relato que ele dá. As de Daniel, mesmo explicadas, não puderam ser entendidas pelo próprio profeta. E isso não acontecia por causa da dificuldade da coisa revelada. Tratava-se apenas de coisas humanas, não ultrapassando a capacidade humana, salvo no que pertence ao futuro, mas apenas porque a imaginação de Daniel não possuía o mesmo vigor profético na vigília e no sono. Isso se vê, pois, desde o início da revelação, quando ele se assustou a ponto de perder suas forças. Assim, em razão da fraqueza de sua imaginação e da insuficiência de suas forças, as coisas lhe foram representadas com extrema obscuridade, e delas não pôde fazer uma ideia clara, mesmo quando lhe foram explicadas. É preciso notar aqui que as palavras ouvidas por Daniel foram apenas imaginárias, como já o demonstramos acima. Não é surpreendente que, muito emocionado naquele momento, tenha imaginado aquelas palavras tão confusa e obscuramente, que não pudesse tirar delas qualquer ideia clara. Para aqueles que dizem que Deus não quis revelar a coisa claramente a Daniel, eles parecem não ter lido as palavras do anjo, que diz expressamente, ver 10:14, que ele veio para fazer conhecer a Daniel o que ocorreria a seu povo na sequência dos dias. Tais coisas permanecem, pois obscuras, porque não havia ninguém, naquele tempo, cuja imaginação tivesse bastante vigor para que pudessem ser claramente reveladas. Enfim, os profetas, aos quais foi revelado que Deus raptaria Elias, queria persuadir Eliseu que Elias havia sido transportado para um outro lugar onde eles o poderiam encontrar. Isso bem mostra que eles não haviam entendido corretamente a revelação de Deus. Não há necessidade de mostrar isso mais amplamente aqui. Se alguma coisa ressalta claramente da Escritura, é que Deus concedeu mais a um profeta do que a outro a graça do dom profético. Ao contrário, mostrarei com mais cuidado e longamente que as profecias ou representações diferiam conforme as opiniões abraçadas pelos profetas, e que estes tinham opiniões diferentes, até mesmo opostas, e preconceitos diferentes. Digo apenas com relação a coisas especulativas, pois no que concerne à probidade e aos bons costumes, é preciso julgar de outra maneira. Insisto, porque acredito ser esse ponto de suma importância. Disso, efetivamente, concluirei
que a profecia jamais aumentou a ciência dos profetas, mas os deixou em suas opiniões preconcebidas, e que, por conseguinte, não estamos obrigados a dar-lhes fé no que se refere a coisas puramente especulativas. Com uma surpreendente participação, todo o mundo persuadiu-se de que os profetas tiveram a ciência de tudo o que o entendimento humano pode apreender, e embora certas passagens da Escritura nos digam, de modo claro, que os profetas ignoraram certas coisas, prefere-se dizer que essas passagens não são compreensíveis, do que aceitar que os profetas tenham ignorado algo. Ou então, há um esforço em se adulterar o texto para fazê-lo dizer o que manifestamente ele não quer dizer. Certamente, caso se use de semelhante liberdade, com ela se faz toda a Escritura. Nós tentaremos, em vão, demonstrar qualquer coisa pela Escritura, se nos permitirmos dispor os textos mais claros entre os mais obscuros e impenetráveis, ou interpretá-los segundo a fantasia. Nada mais claro na Escritura, por exemplo, do que este fato. Josué, e talvez também o autor que escreveu sua história, acreditava que o sol se movia em torno da terra, que essa era imóvel e que o sol parou durante algum tempo. Muitos, entretanto, não querendo concordar que possa haver qualquer mudança nos céus, explicam essa passagem de tal maneira que parece não dizerem nada de semelhante. Outros que aprenderam a filosofar mais corretamente, sabendo que a terra se move e que o sol, ao contrário, é imóvel, fazem esforços desesperados para tirar essa verdade da Escritura, a despeito de suas manifestas reclamações. Na verdade, eu os admiro. Eu vos pergunto, devemos crer que Josué, um soldado, era versado em astronomia? Que um milagre não lhe pôde ser revelado, ou que a luz do sol não pôde permanecer mais demoradamente do que de costume abaixo do horizonte, sem que Josué conhecesse a causa desse fenômeno? De minha parte, uma e outra interpretação me parecem ridículas. Acho melhor dizer abertamente que Josué ignorou a verdadeira causa dessa delongação da luz, que juntamente com toda a multidão presente, acreditava que o sol se movia em torno da terra, e naquele dia se deteve por algum tempo, sem reparar que a grande quantidade de gelo então em suspeição no ar, ver Josué 10:11, ou qualquer outra causa similar, que aqui não procuraremos, podia produzir uma refração inabitual. Da mesma forma, o sinal da retrogradação da sombra foi revelado a Isaías por um meio ao seu alcance, a saber, a retrogradação do sol, pois ele também cria que o sol se movimentava e que a terra era imóvel e nunca teve, mesmo em sonho, qualquer ideia dos parahélios. Podemos admiti-lo sem nenhum escrúpulo, pois o sinal podia realmente aparecer e ser predito ao rei por Isaías, ainda que o profeta lhe ignorasse a causa verdadeira. É preciso dizer o mesmo da construção de Salomão, se ao menos ela foi revelada por Deus. Dito de outro modo, todas as medidas foram reveladas a Salomão por meios ao seu alcance e convenientes com suas opiniões. Pois, não estando obrigado a acreditar que Salomão fosse matemático, é-nos permitido afirmar que ele ignorava a relação da circunferência com o diâmetro do círculo e pensava juntamente com a multidão dos operários,
que eles estão uma para o outro, como 3 para 1. Caso se possa dizer que não entendemos o texto do livro de 1 de Reis 7:23, então, na verdade, não sei o que podemos conhecer da Escritura, pois a construção é simplesmente descrita nesse lugar e de uma maneira puramente histórica. Se agora se acreditasse e supusesse que a Escritura o entendeu diferentemente, mas que por alguma razão desconhecida não quis escrever como ela o entendia, resulta daí nada menos do que uma inversão total da Escritura, pois cada um poderá dizer a mesma coisa, e com o mesmo direito, de todas as suas passagens. E tudo o que a malícia humana puder inventar de mal e de absurdo será permitido sustentar e pôr em prática sob a coberta da Escritura. O que admitimos não contém, aliás, qualquer impiedade, pois Salomão, Isaías, Josué, ainda que profetas, foram homens e nada de humano lhes era estranho. Por o meio ao alcance de Noé, foi-lhe revelado que Deus destruiria o gênero humano. Noé acreditava que para além da Palestina, o mundo era desabitado. Os profetas puderam ignorar não apenas coisas desse gênero, mas outras de maior importância, e efetivamente as ignoraram sem que a piedade lhes faltasse, pois eles nada ensinaram de particular sobre os atributos de Deus, mas tinham, a seu respeito, opiniões completamente vulgares, e as revelações que fizeram são condizentes com essas opiniões, como logo o mostrarei por muitos testemunhos da Escritura. Vê-se, pois, com facilidade, que não é por causa da elevação ou da excelência de seu gênio, mas por sua piedade e constância de alma, que são louvados e tidos em alta estima. Adão, o primeiro, a quem Deus se revelou, ignorava que Deus é onipresente e onisciente. Ele escondeu-se de Deus e tentou desculpar-se em sua presença, como se estivesse perante um homem. Foi, portanto, por um meio também, ao alcance de sua compreensão, que Deus a ele se revelou, quer dizer, como um ser que não estava simultaneamente em todos os lugares, e que desconhecia o pecado de Adão, assim como o lugar em que se encontrava. Adão ouviu, com efeito, ou acreditou ter ouvido Deus andar no jardim, chamá-lo e perguntar-lhe onde estava. Depois, percebendo o seu embaraço, informar-se se havia comido o fruto da árvore proibida. Adão não conhecia nenhum atributo de Deus, senão que era o autor de todas as coisas. Deus também se pôs ao alcance de Caim, a ele se revelando como um ser ignorante das coisas humanas. E porque Caim arrependeu-se de seu pecado, não era necessário um conhecimento mais alto de Deus. A Labão, Deus se revelou como o Deus de Abraão, pois Labão acreditava que cada nação tinha seu Deus particular. Ver Gênesis 31:29. Abraão ignorava também ser Deus onipresente e conhecedor de todas as coisas. De fato, quando ouviu a sentença contra os habitantes de Sodoma, pediu a Deus que não a executasse antes de saber se todos mereciam o suplício. Ele diz, Gênesis 18:24: Talvez haja 50 justos nesta cidade. E Deus não se revelou de outra maneira, pois eis como falou na imaginação de Abraão. Eu descerei agora
para ver se eles fizeram inteiramente, como a queixa que me chegou. Se assim não for, eu o saberei. O testemunho divino concernente a Abraão. Ver Gênesis 18:19. Nada contém, além de sua obediência, tendo instruído os de sua família a fazer o que é justo e bom, mas não que tenha tido elevados pensamentos de Deus. Moisés também não percebeu que Deus é onisciente e que todas as ações humanas são dirigidas somente por seu decreto. Ainda que Deus lhe tivesse dito, ver Êxodo 3:18, que os israelitas lhe obedeceriam, ele pôs a coisa em dúvida e replicou, Êxodo 4:1. Mas, se não me creem e não me obedecem... E assim, Deus a ele se revelou como indiferente e ignorante das ações humanas futuras. Ele deu-lhe, com efeito, 2 sinais e disse: Se acontecer de eles não crerem no primeiro sinal, acreditarão no último. Se eles não crerem no último, pegue então um pouco de água do rio, etc. Êxodo 4:8. Certamente, se quiser examinar, sem ideias preconcebidas, as frases de Moisés, encontrar-se-á claramente que sua opinião sobre Deus foi que ele é um ser que sempre existiu, existe e existirá. E por esse motivo o chama Jeová, palavra que em hebreu exprime essas 3 fases da adoração. Quanto à natureza de Deus, Moisés nada ensinou, a não ser que é misericordioso, benévolo, etc. E ciumento no mais alto nível, como sobressai de um grande número de passagens do Pentateuco. Em segundo lugar, ele acreditou e ensinou que esse ser difere de todos os demais, a ponto de não ser expresso por qualquer imagem de coisa visível nem ser visto, não por causa da contradição que implicaria uma tal visão, mas por causa da debilidade humana. Depois, relativamente ao poder, Deus é único e singular para Moisés. Ele concorda haver seres que ocupam o lugar de Deus, sem dúvida, por ordem e em virtude de um mandato de Deus. Quer dizer, seres aos quais Deus deu autoridade, o direito e o poder de dirigir nações, as velar e cuidar. Mas esse ser que os judeus eram obrigados a honrar, Moisés ensinou que era o Deus soberano e supremo, ou, em outras palavras, para usar um meio hebraico, o Deus dos deuses. Eis porque, no Cântico do Êxodo 15:11, ele diz: Quem entre os deuses é semelhante a ti, Jeová? E Jetro, Êxodo 18:11. Agora sei que Jeová é maior do que todos os deuses. Quer dizer, sou obrigado a conceder a Moisés que Jeová é maior que todos os deuses e tem um poder único. Mas Moisés acreditou que esses seres substitutos de Deus tinham sido por ele criados? Pode-se duvidar disso, considerando-se que não há nada que saibamos sobre sua criação e origem. Em terceiro lugar, ele ensinou que esse ser fez sair este mundo visível do caos e estabeleceu a ordem. Ver Gênesis 1:2, que pôs na natureza as sementes das coisas, tendo por conseguinte um direito e um poder soberanos sobre tudo, e que em virtude desse direito e desse poder soberanos, ele elegeu apenas por si
a nação dos hebreus. Ver Deuteronômio 10, 14 e 15. Assim como uma região da terra. Deuteronômio 4, 19 e 32, 8, 9. Deixando as outras nações e suas regiões aos cuidados de outros deuses substitutos. Assim era chamado Deus de Israel e Deus de Jerusalém. Ver o livro 2 das Crônicas 32, 19. Enquanto os outros deuses eram chamados deuses das outras nações. Por esse mesmo motivo, os judeus acreditavam que essa região eleita por Deus requeria um Deus todo particular, inteiramente diferente daqueles das demais regiões, que ela não podia sofrer o culto dos outros deuses, próprio a outras regiões. Acreditava-se que as nações que o rei da Assíria conduziu às terras dos hebreus seriam dilaceradas pelos leões, pois ignoravam o culto dos deuses dessa terra. Ver 2 Reis 17, 25 a 26. E por essa razão, conforme a opinião de Aben-Ezra, Jacó disse a seus filhos, quando quis reganhar a pátria, para se prepararem para um novo culto e abandonar os deuses estrangeiros, quer dizer, o culto dos deuses da terra, onde então se encontravam. Ver Gênesis 35, versos 2 e 3. Também Davi, para fazer com que Saul entendesse que aquele rei o havia obrigado, por suas perseguições, a viver fora da pátria, disse que foi posto para fora da herança de Deus e que o enviaram para servir a outros deuses. Ver 1 Samuel 26, 19. Enfim, Moisés acreditou que esse ser, Deus, tinha sua morada nos céus. Deuteronômio 33, 26. E esta opinião muito se difundiu entre os gentios. Se considerarmos as revelações que fez Moisés, veremos que elas foram adaptadas a essas opiniões. Como ela acreditava efetivamente que a natureza de Deus estava submetida às condições que dissemos, a saber, a misericórdia, a benevolência, etc. Deus a ele se revelou em conformidade com essa opinião e sob tais atributos. Ver Êxodo 34, 6, 7, onde se relata de que maneira Deus apareceu a Moisés, e no Decálogo, em Êxodo 20, versos 4 e 5. Conta-se, além disso, no capítulo 33, versículo 8 do Êxodo, que Moisés pediu a Deus para se deixar ser visto. Mas como já dissemos, não tendo Moisés formado em seu cérebro qualquer imagem de Deus, e Deus revelando-se aos profetas apenas conforme a disposição de suas imaginações, a ele não apareceu sob qualquer forma. Digo que assim foi porque repugnava a imaginação de Moisés que fosse de outro modo. Outros profetas, com efeito, testemunham que viram Deus, como Isaías, Ezequiel, Daniel, etc. É por essa razão que Deus respondeu a Moisés: Tu não poderás ver minha face. E como Moisés acreditava que Deus era visível, quer dizer que para ele não havia contradição entre a natureza divina e a visibilidade, sem o que não teria pedido a Deus para vê-lo. Deus aduziu então: Pois ninguém pode ver-me e permanecer em vida. Portanto, Deus ofereceu uma razão condizente com a opinião de Moisés. Ele não disse haver contradição, como há na realidade, entre a natureza divina e a visibilidade, mas acontece de Deus
não ser visto por causa da debilidade do homem. Além disso, para revelar a Moisés que os israelitas, por terem adorado um bezerro, se tinham tornado semelhantes às outras nações. Disse Deus, Êxodo 33, 1, 2 e 3, que ele veria um anjo, quer dizer, um ser cuidando dos israelitas em lugar do ser supremo. Quanto a ele, não queria mais estar entre eles, de sorte que não havia nada mais que pudesse fazer crer a Moisés que os israelitas eram mais amados por Deus do que as demais nações igualmente remetidas aos cuidados de outros seres, quer dizer, aos cuidados dos anjos. É o que ressalta do versículo 16 do capítulo 33 do Êxodo. Enfim, como Moisés acreditava que Deus habitasse os céus, Deus se revelava como descendo do céu sobre a montanha. E Moisés, ao contrário, subia ao topo da montanha para falar com Deus. Ele não teria necessidade de fazê-lo se pudesse imaginar Deus em todos os lugares com a mesma facilidade. Os israelitas não souberam quase nada de Deus. Embora ele se tenha revelado a Moisés, fizeram-no ver mais do que suficientemente quando transferiram alguns dias depois para um bezerro a honra e o culto de Deus. E creram ter sido ele um dos deuses que lhes haviam tirado do Egito. Certamente, não se deve acreditar que homens acostumados às superstições dos egípcios, grosseiros e esgotados pela infelicidade da servidão, tivessem de Deus algum conhecimento são, ou que Moisés lhes tenha ensinado outra coisa além de uma regra de vida, não a filosofar, de maneira que, tornados inteiramente livres, fossem por isso obrigados a viver bem, mas como legislador, de modo que fossem constrangidos pelos mandamentos da lei. Assim, a regra do bem viver, quer dizer, a verdadeira vida, o culto e o amor a Deus, foi para eles antes uma servidão do que uma verdadeira liberdade, uma graça e um dom de Deus. Moisés ordenou-lhes amar a Deus e observar sua lei, para reconhecer as benfeitorias passadas de Deus, quer dizer, a liberdade sucedânea, a servidão do Egito, etc. Além disso, os desviou com terríveis ameaças da transgressão dos mandamentos. E por outro lado, prometeu que muitos bens recompensariam a observação. Moisés ensinou assim aos hebreus, como os pais costumam ensinar aos filhos inteiramente privados de razão. Eis porque é certo que tenham ignorado a excelência da virtude e vera beatitude. Jonas acreditou fugir à presença de Deus, o que parece mostrar que também ele acreditou que Deus havia atribuído o cuidado das outras regiões, fora da Judéia, a outras potências que lhe haviam substituído. E não se vê ninguém no Antigo Testamento que tenha falado de Deus de uma maneira mais racional do que Salomão, quem pela luz natural sobrepujou todo o século. Eis porque também se julgou superior à lei, pois ela foi estabelecida somente por aqueles a quem faltam a razão e os ensinamentos da luz natural, e fez pouco caso de todas as leis concernentes ao rei, que se compunham de 3 principais. Ver Deuteronômio 17, 16 a 17. Mas até as violou manifestamente, no que porém estava errado, e sua conduta não foi digna de um filósofo, entregue que estava aos prazeres. Ensinou que todos os bens da fortuna são coisas vãs para os mortais. Ver Eclesiastes. E os homens
nada possuem de mais excelente do que o entendimento, sendo a desrazão o pior suplício com o qual podem ser punidos. Provérbios 7:22. Mas voltemos aos profetas para assinalar, conforme nosso desejo, suas opiniões divergentes. As maneiras de ver de Ezequiel pareceram aos rabinos que nos transmitiram os livros dos profetas, os que subsistem, tão contrárias àquelas de Moisés. Ver o relato no Tratado do Sabá, capítulo 1, folha 13, página 2, que estavam prestes a não admitir o livro de Ezequiel no número dos canônicos, e o teriam excluído se um certo Ananias não se houvesse disposto a explicá-lo, o que se diz que acabou por fazê-lo com muita dificuldade, assim como é contado no sobredito Tratado do Sabá. Mas, de que maneira o explicou? É o que não está suficientemente estabelecido. Escreveu um comentário que talvez se tenha perdido, ou mudou e corrigiu a seu prazer as palavras e discursos de Ezequiel. Audácia não lhe faltava para isso? Como quer que seja, o capítulo 18 de Ezequiel não parece concordar com o versículo 7, capítulo 34 do Êxodo, nem com o versículo 18, capítulo 32 de Jeremias. Samuel acreditava que Deus, após ter decretado alguma coisa, jamais voltava ao decreto. Ver 1 Samuel 15:29. Para Saul, arrependido de seu pecado e querendo adorar a Deus e pedir-lhe graça, diz-lhe que Deus não mudaria seu decreto contra ele. Justamente o contrário foi revelado a Jeremias. Ver capítulo 17, 8-10. Deus, o que quer que tenha decretado de bom ou de mal a respeito de uma nação, voltava a seu decreto em caso de uma mudança, para melhor ou para pior produzida entre os homens. Após a sentença dada, a doutrina de Joel foi a de que Deus se arrepende apenas do mal. Ver 2:13. No capítulo 4 do Gênesis, versículo 7, ressalta muito claramente que o homem pode vencer a tentação do pecado e agir bem. Isso é dito a Caim, que, no entanto, nunca a venceu, como se vê na Escritura e também em José. A mesma doutrina sobressai com mais evidência do capítulo acima avisado por Jeremias. Pois, diz ele, Deus se arrepende do decreto emitido contra os homens, ou em seu favor, quando querem mudar seus hábitos e maneira de viver. Ao contrário, nada é ensinado mais abertamente por Paulo do que a doutrina segundo a qual os homens não possuem qualquer poder sobre as tentações da carne, a não ser por uma vocação singular e pela graça de Deus. Vede a Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 10 e seguintes. E observai que no versículo 3, versículo 5 e no capítulo 6, versículo 19, nos quais atribui a justiça a Deus, ele se arrepende de assim ter falado, de maneira humana e por causa da fraqueza da carne. Está, pois, suficientemente estabelecido por esse meio que as revelações de Deus, como nos propusemos mostrar, foram adaptadas à compreensão e opinião dos profetas. E os profetas puderam ignorar, e realmente ignoraram, coisas de pura especulação, que não se relacionam com a caridade e o uso da vida. Enfim, que tiveram opiniões diferentes. Falta muito, portanto, para que possamos tirar-lhes o conhecimento das coisas naturais e espirituais. Nossa conclusão, por conseguinte, é que não estamos obrigados a ter fé nos profetas, a não ser
no que se refere à finalidade e substância da revelação. De resto, cada um pode crer livremente, como lhe aprouver. Por exemplo, a revelação de Caim nos ensina somente que Deus advertiu Caim de que tinha de viver melhor. Somente isso é o objeto e a substância da revelação, e não ensinar a liberdade da vontade ou uma doutrina filosófica, ainda que nas palavras dessa admoestação e na maneira como é feita, a liberdade da vontade esteja claramente contida. Nos é, entretanto, permitido fazer um julgamento contrário, já que essas palavras e maneira estão adaptadas à compreensão apenas de Caim. Assim também, a revelação de Miqueias é apenas ensinar que Deus revelou a Miqueias a verdadeira conclusão da batalha de Acabe contra Arão. E por consequência, é apenas nisso que estamos obrigados a crer. Tudo o que está contido, além, quanto ao verdadeiro Espírito de Deus e do falso, e do exército do céu, que se mantém de ambos os lados de Deus, tanto quanto das demais circunstâncias da revelação, em nada nos toca. Que cada um julgue como lhe parecer mais condizente com sua razão. Quanto aos argumentos pelos quais Deus mostra a Jó que tudo está em seu poder, se é que essa revelação tenha sido feita a Jó, e que o autor tenha querido relatar uma história, e não, como alguns creem, revestir suas ideias de uma forma imaginada. É preciso dizer o mesmo. Esses argumentos estão ao alcance de Jó e são próprios para convencê-lo. Nada tem de universal. Não são para convencer todo o mundo. Não se devem julgar de outra maneira as razões pelas quais o Cristo dá provas aos fariseus de insubmissão e de ignorância e exorta seus discípulos à vida verdadeira. Ele adaptou suas razões às opiniões de cada um. Por exemplo, quando diz aos fariseus, ver Mateus 12. E se Satã rejeita Satã, ele está dividido contra si mesmo. Como seu reino subsistirá? Ele só quis convencer os fariseus com seus próprios princípios. Não quis ensinar que há demônios e um reino de demônios. O mesmo quando diz a seus discípulos, Mateus 18, 10. Tomai cuidado para não menosprezar nenhum dos pequenos, pois vos digo que seus anjos estão nos céus. Ele não quer ensinar outra coisa, senão que não devem ser orgulhosos e desprezar quem quer que seja. Ele não quer ensinar o que está contido nos rodeios que faz para melhor persuadir seus discípulos. É preciso dizer exatamente a mesma coisa dos procedimentos e dos signos usados pelos apóstolos, mas não é preciso falar sobre isso mais longamente, pois se devesse enumerar todas as passagens da Escritura escritas somente por um homem, quer dizer, adaptados à compreensão de uma certa pessoa, é que não se pode, sem grande dano para a filosofia, apresentar como ensinamento divino. Me afastaria muito da brevidade para a qual me esforço. Que seja suficiente haver tocado em alguns pontos de interesse geral, o leitor curioso examinará os outros por si mesmo. Todavia, embora as observações que precedem sobre as profecias e a profecia tenda diretamente para o fim a que me proponho, e que é o de separar a filosofia da teologia, pois que fui conduzido a falar desta questão geral. Convém procurar ainda
se o dom profético pertenceu apenas aos hebreus ou se foi conhecido de todas as nações. Depois, o que é preciso pensar da vocação dos hebreus, o que será objeto do capítulo seguinte.